Estamos numa série chamada Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. A proposta dessa série, que está ocorrendo no mês de agosto, é que nós, muitas vezes, queremos fazer os nossos gostos, mas quando nós fazemos o nosso gosto, muitas vezes acabamos nos prejudicando. Então, o Espírito Santo nos trouxe esse título para o mês de agosto. Ele nos disse: as pessoas fazem o que elas querem. Elas comem em excesso e acabam com sobrepeso. Elas comem muito açúcar, acabam com diabetes. Elas não oram, não leem a Bíblia e não sabem quais os conselhos que Deus tem para elas. Elas seguem a vida nos próprios gostos e acabam se decepcionando. Mas, se você escrever cada capítulo da sua história, buscando orientação de Deus, nos capítulos do livro de Provérbios, você pode escrever uma história com o gosto de Deus. O gosto de Deus nos traz uma vida de sabor, uma vida mais completa no campo espiritual, no campo emocional e também no nosso corpo físico, porque as orientações da palavra de Deus, elas são completas. As pessoas pensam que as palavras de Deus são só espirituais, mas elas atingem o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, porque quando a Bíblia fala sobre não se embriagar, não adulterar, não mentir, ela está trazendo conselhos que influenciam na nossa saúde e nas nossas emoções. Então, Provérbios a Agosto é uma série em que o objetivo é revelar que o gosto de Deus é melhor do que o nosso gosto. Vamos ler Provérbios, capítulo 2, nesse dia 2 do mês de agosto. E em Provérbios, no capítulo 2, nós encontramos como encontrar o respeito a Deus. No capítulo 1, nós lemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, nós falamos lá, significa o respeito absoluto a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Então, como eu recebo o temor a Deus? Como eu respeito Deus no extremo? Nós encontramos a resposta de como ter o respeito a Deus em extremo aqui no capítulo 2, nos versículos 1 ao versículo 5, que nós deixamos aqui nessa cor laranja, porque nós vamos pintar o capítulo 2 com outras cores que vão trazendo outras ideias desse capítulo 2. Então, o que é o temor ao Senhor? Está aqui no versículo 1 ao 5, que nos diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que existe um roteiro aqui, do versículo 1 até o versículo 5. O versículo 5 fala que se você seguir o roteiro dos versículos 1
até o versículo 4, você vai entender o que é o temor do Senhor. Você vai entender como você respeita a Deus em primeiro lugar, como você tem o temor do Senhor. E quando você tem o temor do Senhor, você vai acharás o conhecimento de Deus. Então, entender o temor do Senhor implica seguir os passos do versículo 1 até o versículo 4. E esses passos são os seguintes: Filho meu, primeiro passo, se aceitares as minhas palavras. Tem pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Você fala para ela: você pode parar de beber, você pode parar de fumar, você pode deixar de assistir conteúdo pornográfico, mas a pessoa fala assim: eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida, o gosto é meu. Então, essa pessoa vai continuar comendo em excesso, bebendo em excesso, no sedentarismo, sem buscar conhecimento, sem querer orar, sem querer ler a palavra para saber e conhecer a vontade de Deus. Ela quer fazer o que ela quer. O primeiro passo é aceitar a palavra de Deus. Se aceitares as minhas palavras, e veja que tem uma condicional, se. Ele não obriga ninguém a segui-lo. As pessoas têm livre arbítrio para fazer o que quiserem, mas elas recebem as consequências das suas decisões. O que bebe em excesso acaba tendo cirrose, o que fuma em excesso acaba tendo problema nos pulmões, o que come em excesso acaba tendo sobrepeso, o que exagera no açúcar acaba tendo diabetes. Aquele que assiste muito conteúdo pornográfico acaba caindo em um adultério, em uma situação de ruína, perdendo o contato, a intimidade no seu casamento. Aquele que não ora e não jejua acaba ficando com um vazio na alma. Se aceitares as minhas palavras, é o primeiro passo. O segundo passo é: você pode aceitar a palavra, mas o segundo passo é esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder significa guardar em um lugar lá no profundo da memória, guardar no coração. Esconder é reservar dentro de você mesmo os mandamentos, para você sempre lembrar desses mandamentos. Esse é o segundo passo. A pessoa muitas vezes aceita a palavra, mas ela fala assim: qualquer hora eu mudo. Ela não esconde a palavra para praticar. Ela simplesmente fala assim: eu sei que eu estou errado. Eu estou bebendo muito, estou vendo pornografia, estou mentindo, estou comendo demais, mas uma hora eu mudo. Mas se você ficar nessa de uma hora eu mudo, enquanto você não muda, você está sofrendo as consequências do que você está plantando. Então, o primeiro requisito, se aceitares as minhas palavras. O segundo, esconderes contigo os meus mandamentos. Aí o versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Ou seja, o terceiro passo, pegar o seu ouvido e ficar prestando atenção em tudo que fala de sabedoria. Porque muitas vezes nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir fofocas. Emprestamos o nosso ouvido para ouvir notícias que são ruins. Mas quando começam a explicar a palavra, nós fechamos, tampamos os nossos ouvidos. Nós desconectamos, não prestamos atenção. O terceiro passo é: queira conhecer a palavra. Coloque os seus ouvidos para a sua atenção, para ouvir a sabedoria. O quarto passo, para inclinares o teu coração ao entendimento. Você coloca o seu ouvido, escuta as palavras de sabedoria e conecta, liga com o coração.
e ouve com o coração para aguardar, para receber o entendimento. Esse é o quarto passo. O quinto passo está no versículo 3. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Em outras palavras, se você pedir para Deus, eu quero que o Senhor me dê entendimento. Eu quero que o Senhor me dê inteligência. É necessário pedir a Deus nas orações. Senhor, me dá sabedoria e me dá inteligência. Eu já aceito as suas palavras. Tudo que eu escuto, eu escondo no meu coração. Os meus ouvidos ficam ouvindo a sua palavra e eu inclino meu coração para entendê-las. Agora eu peço. O quinto passo, eu peço a Deus por isso. E o sexto passo está no versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Ou seja, procure a sabedoria, procure. Você já viu uma pessoa que está procurando ouro? Ela fica ali vários e vários dias, observando no terreno, observando para ver se encontra algum sinal de que existe um metal valioso ali. Então, é você ler a palavra e ler e reler e ler e reler e ler várias vezes, até você guardar tão profundamente que você vasculha os tesouros da palavra para a sua vida. Se você seguir esses 6 passos, então você vai entender o que é o temor do Senhor. Quando você lê bastante a Bíblia, você vai vendo o que Deus quer que a gente faça, que nós façamos para ter o temor do Senhor, para respeitá-lo, para honrá-lo. E acharás o conhecimento de Deus. As pessoas dizem, mas Deus não fala comigo. Não tem como eu conhecer Deus. Deus se revela pela sua palavra. Se você ler a palavra dele e fizer isso, aceitar as palavras, esconder o que você vai aprendendo no seu coração, se você pegar o seu ouvido e fugir das notícias ruins e das fofocas e gastar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, se você inclinar o coração para o entendimento, se você pedir, clamar, pedir, erguer a voz, dizendo: Deus, eu quero ter entendimento, eu quero ter inteligência. E se você buscar isso como quem busca tesouros escondidos, aí você vai entender a vontade de Deus. Você vai entender qual é o gosto de Deus para a sua vida. E você vai achar o conhecimento de Deus. Agora, o versículo 6 até o 10, ele nos fala que está em verde, porque é uma nova ideia. Porque o Senhor dá a sabedoria. Versículo 6. E da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Então, é o Senhor que dá sabedoria. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Versículo 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. 9. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. 10. Porquanto, que significa porque, né? Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Então aqui ele está dizendo, se você buscar a Deus, como está escrito no versículo 1 até o versículo 4, você vai entender o temor do Senhor. Por que Deus exige todos esses passos? Porque o Senhor, ele dá a sabedoria, é ele que dá. Da boca dele vem o conhecimento e entendimento. Só que, versículo 7, ele reserva isso, a verdadeira sabedoria, para os retos. Para quem quer ser reto. Quem são os retos? Os que fazem, os que temem ao Senhor. Os que fazem o que nós lemos do versículo 1 até o versículo 4. Eles entendem o temor do Senhor, eles atingem o respeito a Deus, e Deus reserva essa verdadeira sabedoria para os retos, os que fazem o que precisa ser feito para receber a sabedoria. Ele é um escudo para os que caminham na sinceridade. Ele é uma proteção para os que caminham na sinceridade. Sinceridade
é uma palavra que vem de sem cera. Quando um vaso é trincado, as pessoas pegam uma tinta da mesma cor do vaso e passam onde está a trinca. Então, fica aquela cera que esconde a trinca, o defeito do vaso. Deus, ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Deus, ele quer que nós falemos com ele sendo sinceros, sem máscara, sem cera. Quando você orar, você deve orar dizendo: Deus, eu cobicei aquela mulher, eu cobicei aquele carro, eu invejei aquela pessoa, eu xinguei aquela pessoa, eu menti. Não vá a Deus usando máscaras, ele já sabe das suas fraquezas, ele conhece você. Quando você for orar, diga: me ajuda, Deus, porque eu quero ser liberto da bebida, eu quero sair dessa compulsão alimentar, eu quero sair dessa condição. Então, aqui o versículo 8: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ele é a proteção, o escudo para os que caminham na sinceridade, para os que falam a verdade. E ele é o escudo para quê? Para que você guarde as veredas do juízo, para que o veredas significa caminhos, para que você guarde os caminhos do juízo e você conserve o caminho dos seus santos. Ele vai guardar os caminhos do juízo, para que você guarde os caminhos do juízo e conserve o caminho dos seus santos e permaneça, continue sempre no caminho dos santos de Deus. A palavra santo significa separado. Então, quando você fala assim, Deus é santo, você está dizendo Deus é separado. Separado do quê? Ele é separado do pecado. Ele é separado do comum, do ordinário. Ele está nas alturas, ele está nos céus dos céus. Ele está em um lugar alto, ele é o Altíssimo. Por isso Deus é santo. E quando nós dizemos assim, que nós somos os santos de Deus, nós estamos dizendo que nós somos separados de Deus. Nós somos separados do mundo do comum. As pessoas todas podem falar palavrões, xingar, revidar, responder, querer vingança, mas nós estamos separados disso. Estamos dedicados para seguir os conselhos do Altíssimo. Por isso, a palavra santos. Então ele está dizendo aqui que Deus, ele dá a sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria. Mas ele reserva a verdadeira sabedoria para os que são retos, aqueles que andam na verdade, na sinceridade, que confessam os seus pecados, que vão até ele e dizem: Deus, eu estou bebendo demais, me ajuda, porque eu quero sair dessa. Aqueles que são sinceros, ele vai ouvir a sinceridade da pessoa e ele vai guardar os caminhos do juízo. Ele vai dizer: é por aqui, meu filho, é por aqui, minha filha. Ele vai ajudar você a receber força para que você encontre as veredas do juízo, os caminhos do juízo. O que é o juízo? O juízo é o que é reto. Ele vai ajudar você. E para que conserve o caminho dos seus santos. Ele sabe que você está se separando, que você está se dedicando a realizar a vontade dele. Ele vai conservar você no caminho dos santos. E quando você fizer isso e buscar a verdadeira sabedoria e for sincero com Deus, falar com ele sem máscara, sem cera, ele vai guardar você e aí vai acontecer o que está escrito no versículo 9. E então você vai entenderás a justiça. A palavra justiça significa a vontade de Deus. Você vai entender o que é certo e o que é errado de acordo com a vontade de Deus. Você vai entender a justiça é eu ser fiel no meu casamento, é justo com a minha esposa.
A justiça é eu não mentir, mas ser verdadeiro nos contratos. A justiça é eu pagar o imposto de renda de forma correta e honesta. Porque quando eu cumpro as minhas obrigações, eu colaboro com o Estado. Apesar de eu saber que existem desvios de verbas públicas, o meu dever é devolver aquilo que eu devo. E a corrupção deve ser apurada pelos órgãos próprios. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu devo cumprir as minhas obrigações. Se todos não pagarem os impostos, não existe posto de saúde, não existe escola, não existe nenhuma rua. Agora, se todos cumprem as suas obrigações, então essas coisas vão ser construídas. E uma parte vai ser desviada por aqueles que são corruptos, porque o mundo tem das injustiças. Mas o que eu tenho que entender é que eu preciso fazer a minha parte. Assim como dentro da igreja, nem todos são santos. Existem os que praticam o mal, mas eu não olho para os que fazem o mal. Eu estou ali para praticar a justiça. Então você entenderá a justiça. Você entenderá que a justiça, a vontade de Deus, ocorre no mundo de acordo com o que eu faço, de acordo com o que eu resolvo fazer. E eu devo praticar a justiça, porque enquanto eu pratico a justiça, eu estou sendo um ponto de luz na terra. Então você vai entender a justiça nesse sentido. Você vai entender o juízo, que vale a pena ter juízo. Enquanto você faz a coisa correta, você está sendo ponto de luz na terra. Você está tomando a decisão de acordo com a vontade de Deus. Você vai entender o juízo. Vale a pena ter juízo. E a equidade. Equidade é uma palavra que fala sobre tratar as pessoas de forma igual. Tratar as pessoas de forma correta, justa, honesta. Você vai tratar as pessoas com respeito, com equidade, de acordo com o amor, os princípios de Deus. E todas as boas veredas. Vereda significa caminho. Você vai entender o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade, como tratar as pessoas com igualdade, com respeito, e todas as boas veredas e todos os bons caminhos. Você vai entender isso. Quando o versículo 9 fala que então entenderás, significa que você vai saber isso e vai conseguir praticar, porque você vai ter clareza de que é isso que você precisa fazer, independente do que os outros estão fazendo. Versículo 10. Por que vai acontecer isso? Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Porque a sabedoria vai fazer parte de você. E o conhecimento será suave à tua alma. Então vai ser suave para você, quando você levar uma fechada no trânsito, de você dizer, deixa ele, Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te dê calma. Você vai conseguir fazer isso porque você vai estar carregado de sabedoria. Você vai estar cheio da sabedoria. E quanto é difícil de nós nos enchermos dessa sabedoria e entendermos ela de uma forma tão simples a ponto de fazer isso no dia a dia. Agora vem o versículo 11. O bom siso te guardará. Quando você entende a sabedoria, vão acontecer três coisas que nós colocamos aqui em três cores. A primeira coisa é o que está aqui no versículo 11 ao 15, em laranja. A segunda coisa é o que está aqui nessa cor lilás, do 16 ao 19. E a terceira coisa é o que vai acontecer no versículo 20, nessa cor marrom. Quando você entender a sabedoria, que é o que nós acabamos de ler aqui, do versículo 6 ao 10, a primeira coisa que vai acontecer, versículo 11 ao 15. O 11, o bom siso te guardará. Bom siso significa o bom juízo te guardará. Você vai sempre tomar a decisão correta e isso vai guardar você das consequências ruins. O bom siso te guardará. E a inteligência te conservará. Você vai ter inteligência para continuar no caminho reto. No meio do nosso caminho, existem convites para que nós venhamos a nos desviar. Existem atalhos que são apresentados, mas a inteligência te conservará.
Você vai continuar no caminho reto, você vai ser conservado por causa da inteligência. Versículo 12: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Você vai ter bom juízo, você vai ter inteligência, você vai continuar no caminho reto, e quando você encontrar com o homem mau, que traz as propostas, os atalhos, você vai sair fora. Você vai ter clareza a respeito daquela proposta. Então, o bom siso e a inteligência vão te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Vai te livrar daqueles que se desviam do caminho. O 13 está falando dos que se desviam. Muitas vezes você anda com certos amigos e alguns deles se desviam e depois chamam você para o caminho errado. Mas você vai fugir deles, dos que deixam os caminhos da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, e que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Versículo 15: cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Ou seja, você vai escapar dos que deixam os caminhos certos e que começam a ter a alegria de fazer o mal e que resolveram seguir por caminhos tortos. Você vai receber o livramento dessas pessoas e vai continuar no caminho reto. Essa é a primeira consequência de quem entende a justiça, a sabedoria e teme ao Senhor. Vai escapar do homem mau e vai escapar dos homens que se desviam e começam a ter alegria em fazer a coisa torta. A segunda consequência, 16 ao 19, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras. Versículo 17, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto. Concerto aqui com C significa aliança. Concerto com S significa consertar alguma coisa, mas concerto com C significa aliança. Então, a qual deixa o guia da sua mocidade, ela deixa o marido com quem ela se casou quando ela era jovem e se esquece do concerto do seu Deus, ela se esquece da aliança de Deus, que ela prometeu que ficaria casada com seu marido até a morte. 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, os seus caminhos para os mortos. 19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Atinar é encontrar, não encontrarão as veredas da vida. Então, a segunda coisa que quem teme ao Senhor e entende o juízo vai receber é o livramento de se envolver com a mulher estranha e com a estrangeira. A mulher estranha é aquela que você não conhece. A mulher estranha é aquela que de repente aparece no shopping, no mercado, na rua, numa praça, que de repente aparece no seu caminho. A mulher estranha é a mulher que é casada, que é do outro homem e que é sua colega de trabalho e que de repente fala alguma proposta para sair com ela. Ela é estranha porque ela não é sua. Ela não é sua mulher. Ela é uma mulher estranha. E a estrangeira é aquela que aparece no seu caminho, que vem de outro país, que vem de outro bairro, que vem de outra cidade, que de repente está visitando algum amigo seu que fala: "Ah, eu vim passar aqui algumas férias, mas gostei de você. Seria bom a gente ter um caso, sair um pouco, porque depois eu vou voltar para minha cidade e ninguém precisa saber." Ela é estrangeira. E como o texto está falando para te livrar da mulher estranha e da mulher estrangeira, também se aplica para você que é mulher. Quando você teme ao Senhor e entende a palavra do Senhor, você vai se livrar do homem estranho e do homem estrangeiro. Da pessoa que não é seu conhecido, não é sua conhecida, já é casado, ou da pessoa que veio passar algumas férias, veio passar um tempo aqui, que lisonjeia com suas palavras, elogia você, fala que é tão legal estar perto de você, é tão bom, é tão agradável, seria tão bom poder ter uma intimidade, algo a mais
em relação a você, a qual deixa o guia da sua mocidade, deixa o conserto do seu Deus, deixa o compromisso com o casamento. Porque a casa dessas pessoas, ela é uma casa que se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos, os seus caminhos para os mortos. Por que encaminha para a morte? A morte moral. Você se envolve com uma pessoa, trai o seu marido, trai a sua esposa, e você cria em você, abre uma porta para o inferno, abre uma porta que vai fazer você ter lembranças com essa pessoa, vai fazer você criar algum tipo de sentimento por essa pessoa, vai criar em você a ideia de que deu certo, eu traí e não fui descoberto, então agora eu posso sair com outras pessoas. E aí você abre uma porta de infidelidade, você abre uma porta que começa a romper os vínculos do seu casamento. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Todo mundo que se entrega para a infidelidade, para se envolver com essas pessoas que vivem seduzindo, fica acorrentado, fica de certa forma preso com essas correntes. Mas aqueles que têm a sabedoria entendem os perigos da morte moral, da relação extraconjugal. Essa é a segunda consequência. Então você vai ser livre do homem mau, do homem que se desvia, você vai ficar livre da pessoa estranha e da estrangeira, que elogia com a boca, que elogia e que leva você para a infidelidade, e também vai te livrar, número 3, 20, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Vai fazer com que você, tendo sabedoria, ande pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Você vai conseguir andar no caminho certo. Porque vale a pena ter o temor ao Senhor, que nós lemos aqui do versículo 1 ao 5, e entender que Deus dá a verdadeira sabedoria para os que querem recebê-la, e para ficar livre do homem mau, do homem que se desvia, da pessoa estranha e estrangeira, para andar pelo caminho correto. Por que vale a pena isso? Versículo 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. A terra quer dizer a minha vida. A minha vida é a minha terra, é o meu terreno. É onde eu lanço as minhas sementes e onde eu vou colher os frutos, eu vou colher em mim. Se eu como em excesso, se eu bebo em excesso, se eu não oro e se eu não busco a Deus, as consequências de todas essas atitudes estão no meu terreno. Eu vou experimentar o sobrepeso, as doenças, o vazio na alma por não buscar a Deus. Os retos, os que fazem o que tem que ser feito, habitarão a terra. Eles vão comer de forma equilibrada, não bebem, não fumam, cuidam da sua saúde, oram, leem a palavra, vão habitar a terra. E os sinceros permanecerão nela. Os que forem a Deus em oração, sempre falando a verdade, sem cera, vão ser purificados e vão permanecer. Permanecer significa continuar todos os dias no caminho correto. O sincero, o que confessa o pecado, vai permanecer. O que não é sincero, o mentiroso, o que esconde o pecado e não confessa, ele vai acabar se desviando. Mas o que for sincero vai permanecer nela. Versículo 22. Mas os ímpios são os que não são justos. Ímpio é o contrário de pio. Pio é a pessoa que é bondosa. Os pios são bondosos, pacientes, amorosos, atenciosos, buscam a Deus. O ímpio é o que pratica maldade, não busca a Deus, não quer saber de Deus. São os ímpios. Eles não são bondosos, eles não têm piedade. Eles praticam a injustiça, o mal. Os ímpios serão arrancados da terra. Serão arrancados da própria vida, da sua própria terra.
E os aleivoso é aquele que tem a intenção e gosta de fazer a coisa errada. Os aleivosos, os que gostam de fazer a coisa errada, serão dela exterminados. Uma pessoa que gosta muito de fazer a coisa errada vai perder a sua terra, será exterminado da sua própria terra. Vai perder a sua alma, vai perder a sua vida. São aquelas pessoas que se perdem na bebida, nas drogas, se perdem na prostituição, se perdem na desonestidade, na corrupção. Por quê? Começam a gostar de praticar o mal, se perdem na infidelidade conjugal, se perdem na família, porque serão exterminados de receber o bem. Essa é a meditação de Provérbios 2, que você possa buscar o temor ao Senhor. E agora eu quero fazer um convite. Talvez você escutou essa mensagem, mas você ainda não aceitou a Jesus. E se você não aceitou a Jesus, você tem dificuldades de seguir a Deus porque você não recebeu a plenitude do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, Jesus derrama o Espírito Santo sobre você, que é uma parte que ajuda, que é o Deus Espírito Santo. Ele mora em você e ele começa a falar com você como uma voz interna, ajudando você a derrotar o pecado, a derrotar o que é errado e a seguir o caminho certo. Então, se você quer ser amigo de Deus e quer encontrar esse caminho escrevendo uma nova história na sua vida, aceite a Jesus. Para aceitar a Jesus, você deve crer que Ele é o Filho de Deus e fazer uma oração aceitando Ele. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu único Senhor. Então agora Ele reina na sua vida, Ele é o teu Senhor. Você deve ler a palavra e fazer isso que nós lemos aqui. Buscar conhecê-lo, guardar no seu coração e inclinar o seu ouvido para ouvir a palavra certa e fazer a coisa certa. E clamar por entendimento e inteligência e buscar isso com a sua, como quem busca tesouros escondidos. Isso vai trazer para você o caminho certo, o caminho de Deus. Você pediu para escrever o seu nome no céu no livro da vida, então agora o seu nome está escrito lá no céu. E por último, você recebeu o Espírito Santo. Não estranhe se você for fazer alguma coisa errada e você sentir um aperto no coração. É o Espírito Santo dizendo a você: ei, agora você é de Deus. Pare de fazer a coisa errada. Ele vai tocar no seu coração e apertar para que você faça a coisa certa. E agora você deve entrar em uma igreja e se batizar nas águas. Batismo nas águas quer dizer que você está deixando os pecados lá nas águas e quando você sai lavado para seguir a Deus, para seguir a Jesus. Depois que você está batizado, você deve participar da ceia. Onde está escrito que eu devo ser batizado? Leia na sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 5. Jesus disse: na verdade, só pode entrar no reino de Deus quem nasce da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito é receber Jesus como você já recebeu agora. Então agora você precisa nascer da água, que é o batismo. E aí depois você deve participar da ceia. Depois de batizado, você pode comer do pão, um pão que é partido em pequenos pedaços e distribuído entre todos os irmãos, que representa o corpo de Jesus, e um cálice com suco de uva que é distribuído entre todos os irmãos e que simboliza o sangue de Jesus. O corpo de Jesus foi partido por mim e por você.
O sangue dele foi derramado por toda a humanidade para limpar os nossos pecados. Quando participamos da ceia, fazemos um memorial. Memorial é trazer à memória que ele morreu por nós, entregou o corpo e o sangue para nos limpar do pecado. E o memorial de que um dia ele voltará e nós vamos estar com ele. Vamos então seguir esse mês de agosto, cada dia buscando melhorar alguma coisa. Vou deixar aqui um desafio para você. O que você tem feito que, na verdade, é fora do caminho de Deus? Você tem comido demais? Comprado demais? Às vezes, um desequilíbrio emocional leva uma pessoa ao consumismo. A pessoa precisa comprar e comprar e comprar, e muitas vezes entra em uma crise financeira porque está com as suas emoções vazias. Então ela compra para preencher um vazio. Que você possa orar a Deus e dizer: Deus, que o Senhor, o teu Espírito Santo venha me completar, me trazer alegria, me trazer satisfação e força para cumprir a sua vontade aqui na terra. Anote em uma folha algumas metas de leitura da Bíblia. Coloque alguns dias para que você escute a palavra, para que você receba a instrução e inteligência. Coloque no papel quais dias você vai orar, quais dias você vai meditar na palavra, quais dias você vai fazer, que rotinas você vai tomar para vencer algum vício que você possa ter, que tratamentos você vai buscar, e mude a sua vida para o gosto de Deus. O gosto de Deus é melhor do que fazer os seus gostos. Deus abençoe a sua vida. Amém.